Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar a respeito da prova pericial, dando destaque às modificações advindas com o novo Código de Processo Civil. Espero que vocês gostem. Então, minha gente, vamos falar de prova pericial naquilo que é essencial, porque esse tema ele é um tanto quanto extenso e também complexo. Então eu não quero me alongar muito nesse vídeo, mas eu destaquei aqui o que eu acho que seja primordial com relação a esse tema. Então se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de algum esclarecimento, basta me dizer aqui no canal que eu farei o possível para depois, se for o caso, voltar a esse tema para elucidar as dúvidas que vocês tiverem, ok? Então vejam, eu separei aqui para vocês um conceito de prova pericial extraído da obra de Fred Didier Júnior. Aliás, me permitam mostrar logo as referências, tá? Dessa obra do Didier, que foi retirado o conceito. Aliás, a obra não é só dele, também é de Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira. E depois também eu vou fazer menção à obra do Marinoni, que também não é só dele a obra, também é de Sérgio Cruz Arenharte e Daniel Mitidier. Então essas são as referências. Então vamos lá. Vejamos o conceito extraído da obra de Fred Didier Júnior. Então, segundo Didier, a prova pericial é aquela pela qual a elucidação de fato, então vejam, normalmente o objeto da prova são as arguições de fato. Nós já falamos isso em vídeos anteriores, né? Eventualmente poderia o direito também ser objeto de prova, mas é direito estrangeiro, consuetudinário, enfim, são situações bem específicas. Normalmente o que vai ser objeto da prova é as arguições de fato, né? Então se dá com o auxílio de um perito. Nós vamos ver depois que pode ter mais de um, algumas vezes. Especialista em determinado campo do saber, que deve registrar sua opinião técnica e científica no chamado laudo pericial. Agora vejam, esse campo do saber, por óbvio, deve ser estranho ao direito, porque iure novit curia, o juiz é conhecedor do direito. Agora, ele não é obrigado a ter conhecimento em medicina, contabilidade, enfim, algum outro ramo do saber. Para isso, vai se chamar um perito, que poderá ser objeto de discussão pelas partes e por seus assistentes técnicos. Então, vejam, os assistentes técnicos são profissionais cuja participação na perícia é extremamente importante. É interessante como a legislação e a doutrina não dá muito destaque à importância dos assistentes técnicos, mas acreditem, é muito importante que a parte indique assistente técnico. Eu já vi situações em que o juiz preferiu concordar com a opinião do assistente técnico a concordar com o laudo pericial. Então, por aí você vê a importância do assistente técnico. Aliás, sobre isso, eu também extraí aqui da obra do Didier um quadro bem interessante, da página 275. Tá? Esse quadro é bem interessante porque ele compara a atuação do perito judicial com o assistente técnico. Então, vejam, com relação à função, o perito judicial é auxiliar da justiça. O assistente técnico é auxiliar das partes. Isso interfere diretamente na parcialidade, porque o perito judicial tem que ser imparcial e submete-se à alegação de suspeição e impedimento, salvo se for escolhido consensualmente. A gente vai ver isso daqui a pouco, essa possibilidade de negociação processual. O assistente técnico não, ele é parcial. Não se submete à alegação de suspeição e impedimento. Ele é indicado, claro, dentro da legalidade, da ética profissional, da boa-fé, mas ele está ali para preservar os interesses das partes, da parte que o indicou, né, do autor ou do réu, conforme o caso. Então, a indicação do perito judicial, nós já vimos, né, pelo juiz, respeitada essa possibilidade de escolha consensual, e o assistente técnico de livre indicação das partes. Claro, tem que ser uma pessoa também habilitada naquele conhecimento, naquele campo do saber, do conhecimento. Se é uma perícia contábil, tem que ter formação em contabilidade. Se é médico, em medicina, enfim, assim sucessivamente. Participação do perito judicial é obrigatória, por óbvio, sem perito não tem perícia. Já do assistente técnico, olha só, opcional, a critério das partes, mas eu insisto, é muito importante que a parte indique um assistente técnico. Eu separei, inclusive, uma decisão da STJ, que a gente vai ver daqui a pouco, e vocês verão da relevância da indicação do assistente técnico. Então, a atividade. O perito judicial vai emitir juízo técnico ou científico sobre a questão subexame, né, a questão objeto da perícia, e o assistente técnico ele vai fiscalizar o trabalho do perito e emitir sua opinião, olha só,
para criticar ou apoiar o laudo pericial. Então, como eu disse a vocês, eu já vi situação, olha só um instrumento, o perito judicial vai fazer o laudo pericial, né? E vejam, cuidado, porque pode se confundir aqui, achar que o laudo pericial, por ser um documento, virou prova documental. Não, há uma diferença entre prova documental e prova documentada. O laudo pericial documenta a realização da perícia, mas ela não perde a essência de prova pericial. E o assistente técnico vai elaborar um parecer técnico. Então, como eu disse anteriormente, eu já vi o assistente técnico criticar o trabalho do perito judicial através do seu parecer técnico e o juiz preferir concordar com o assistente técnico, porque o seu parecer estava melhor elaborado, era mais convincente. Então, vejam a relevância da indicação do assistente técnico. Então, nós vimos o conceito. Vejamos agora as fontes da prova pericial. Podem ser pessoas, coisas ou fenômenos. Pode ser um exame de DNA, pode ser uma vistoria, um exame de um bem móvel ou imóvel, e pode ser de fenômenos. Eu já vi perícia realizada para verificar o grau de ruído que estava sendo emitido num certo estabelecimento empresarial. Os vizinhos reclamaram que o grau de ruído estava acima do permitido, e a respeito desse fenômeno, pode haver perícia. Uma observação importante. Vejam que o parágrafo único do artigo 2A da Lei 8.560, que é de 92, ele determina que a recusa do réu em se submeter ao exame de código genético, DNA, gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Então, veja, isso aqui o STJ já tinha também entendimento nesse sentido. Então, ninguém pode se locupletar da sua própria torpeza. Muitos poderiam se indagar, mas se a pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesma. Isso tem lugar no direito penal, no processo penal, porque você está falando ali de uma possibilidade de aplicação de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direito, enfim. Mas aqui no processo civil, hoje, prevalece a ideia de processo cooperativo. Então, a parte tem que colaborar na elucidação dos fatos. Veja como o Código Civil vai na mesma linha. Aquele que se nega a submeter-se ao exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Ninguém pode se locupletar de sua própria torpeza. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame, que é exatamente o que diz o parágrafo único visto aqui acima. Pode gerar essa presunção de paternidade ou outra presunção relacionada a outro fato a ser provado através de perícia médica. Ok? Essa observação é importante. Com relação às espécies de perícia, vejam que o caput do 464, esse é do Código de Processo Civil, ele determina que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Não vejo muita relevância na distinção entre exame e vistoria. Alguns autores falam que um se presta bem móvel, outro para imóvel, mas não vejo muita relevância. Mas a avaliação sim, aqui vai se buscar verificar o valor de determinado bem. E aí depois veja com atenção a letra da lei, aqui não há muito o que inventar, é ler com atenção, e se vocês tiverem dúvidas, me digam que eu farei o possível para tentar esclarecer. Ainda com relação ao perito, é importante vocês verem o que dizem os artigos 156 até o 158. Importante vocês verem atribuições e certos deveres do perito, enfim, vejam com calma depois o que dizem esses artigos. Eu destaquei de tudo que o Código fala nesses dispositivos, o parágrafo 1º do 156. Então, veja, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados. Se é perícia médica, tem que ter formação em medicina, tem que ter habilitação do Conselho Regional de Medicina, ou de contabilidade, se for perícia contábil, enfim, assim sucessivamente. E os órgãos técnicos científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Então, depois vocês vejam os demais parágrafos do 156, eles tratam da criação e manutenção desse cadastro. Tá? O 478, ele recomenda que em determinadas situações se dê preferência a certos peritos. Em outras palavras, é o que ele diz. Vejam o caput. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou falsidade de documento, ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados,
a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito ao exame. Então vejam que aqui, não obstante haja essa possibilidade de escolha, né, do perito, aqui o legislador recomenda que preferencialmente sejam certos profissionais em determinadas perícias. E a grande novidade do novo Código de Processo Civil. Agora, as partes têm a possibilidade de escolher o perito. É o que diz o 471 do Código de Processo Civil. As partes podem, claro, desde que de comum acordo, escolher o perito. Agora vejam, indicando mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes, então as partes têm que ser capazes, senão não pode escolher. Se tiver interesse de incapaz, não vai poder escolher perito. E a causa possa ser resolvida por autocomposição. Então, se é uma causa que não pode ser resolvida via conciliação ou via mediação, as partes também não poderão escolher o perito. Ok? E, segundo o parágrafo 1º, as partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos. Aqui sim, talvez, por ter a própria parte escolhido o perito do juízo, talvez ela dispense o assistente técnico, em razão da confiança depositada no profissional escolhido, né? E perito e assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo, né, o perito, e pareceres, os assistentes, se houver, em prazo fixado pelo juiz. E a perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. A respeito disso, ao final, eu tenho uma indagação que eu acho que vai ser interessante para esclarecer um ponto aqui com vocês. Vou deixar para o fim. Bem, o dever de imparcialidade. Depois olhem com calma os artigos 144, 145, 148 e 467 do novo Código. Aqui o que eu quero ver com vocês, para não alongar muito, é essa observação interessante do Marinoni. Veja o que ele diz, na obra que eu já mostrei para vocês, a referência. O laudo pericial deve ser apresentado em observância dos requisitos do 473. Em especial, não pode, olha que importante isso, o perito ultrapassar os limites da análise para a qual foi designado. Então, ele não pode ir além daquilo que lhe foi solicitado. Nem pode emitir opiniões pessoais que excedam os limites de sua atividade. Então, o perito não vai... Os leigos tendem a crer que, quando a prova é pericial, o perito substitui o juiz. Quem vai decidir é o perito, e longe disso. A prova pericial é um elemento de prova que vai ser analisado em conjunto com o restante do quadro probatório. Quem dá a palavra final é o juiz. É ele quem vai decidir, levando em consideração esse trabalho elaborado pelo perito e também, né, eventualmente, pelos assistentes técnicos. Perícia complexa. Vejam que o 475 ele possibilita que, em se tratando de perícia complexa, que abranja mais de uma área do conhecimento especializado, ele pode nomear, olha lá como eu falei no início, mais de um perito. E a parte também vai poder indicar mais de um assistente técnico. Mas isso realmente em causas que têm uma maior complexidade, né? Então, mediante decisão fundamentada, pode haver mais de um perito, pode haver mais de um assistente técnico. A escusa seria o próprio perito dizer do seu impedimento, dizer da sua suspeição, dizer da sua eventual falta de qualificação técnica para aquela perícia. Ou a recusa do perito também pode acontecer. Aí seria a parte de recusar o perito, por impedimento, suspeição, enfim. Então vejam a respeito disso depois o 148, inciso 2, 157 e 467. Mas em síntese seria isso. O perito pode se recusar. Seria o que a doutrina chama de escusa, né? Ele diz, olha, eu não vou fazer a perícia, sou impedido, sou suspeito. Né? E a parte também pode recusar o perito. Veja que isso não se aplica ao assistente técnico. A parte tem liberdade de indicar quem bem entender. Também pode haver a substituição do perito. Vejam o que diz o 468 do Código de Processo Civil. O perito pode ser substituído quando? 1. Faltar-lhe conhecimento técnico ou científico. Aqui teria sido bem melhor a escusa, né? Ele ter dito que não tinha, mas se não disse, vai ficar muito feio para ele, mas enfim, ele poderia ser substituído por essa falta de conhecimento técnico ou científico. Sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo para o qual lhe foi assinado. Também uma desídia do perito, né? Enfim, depois vejam com calma e volto a dizer, tendo dúvidas. O texto me parece muito claro, a legislação, mas eu não quero cansá-los aqui com a leitura do Código. Coloquei a título de observação esses dispositivos do Código Penal que falam da tipicidade de algumas condutas
praticadas pelo perito, né? Falsa perícia. Aqui também se aplica a testemunha, vocês verão, né? O falso testemunho. E o 359 fala da profissional que esteja impedido de exercer sua atividade profissional e que mesmo assim o faz. Né? Se esteja, digamos, suspenso, enfim, proibido de alguma forma de exercer sua atividade profissional e insiste em fazer isso, ele vai estar incorrendo em crime, segundo o 359 do Código Penal. Ok? Muito bem. Procedimento. Aqui também peço que vocês olhem com vagar os dispositivos que tratam da matéria. Eu vou destacar apenas com vocês aqui o 370 e vamos ver em parte o 465, mas volto a dizer que a redação é muito clara. Então, o 370 é importante porque ele não se aplica apenas à perícia, mas, na verdade, a qualquer requerimento de prova, né? Então, veja o que ele diz que caberá ao juiz, de ofício a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Os juízes não costumam determinar a prova de ofício, até porque aqui é muito tênue aqui, né? A busca da verdade e o dever de imparcialidade. Então, claro, isso não quer dizer que o juiz não possa determinar a prova. Pode, tanto que o caput 360 permite expressamente. Mas ele deveria aqui deixar muito claro que essa prova está sendo determinada de ofício porque ela é imprescindível, ela é indispensável para que ele possa decidir. Então, por isso é que não se vê com frequência o juiz fazer isso. Normalmente, ele examina os requerimentos feitos pelas partes de produção de prova. E o parágrafo único destaca que o juiz poderá, né, ter essa liberdade de indeferir, né, em decisão fundamentada, sempre fundamentada, né, conforme o comando constitucional, artigo 93, inciso 9, toda a decisão tem que ser fundamentada sob pena de nulidade, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Então, não é porque a parte pediu prova que necessariamente ela vai acontecer. O juiz tem essa liberdade de indeferir as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias, não é impertinentes e irrelevante. E o 465 diz o procedimento, é muito simplificado, aqui não tem dificuldade. E olhar com calma a redação, volto a dizer, vocês tendo dúvidas, me falem que eu vou tentar da melhor forma esclarecer para vocês. Não esqueçam que os prazos agora são em dias úteis, tá? 15 dias, 5 dias, enfim. Pode ainda haver a segunda perícia. Vejam o que dizem os artigos 479 e 480. Olha o 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar, isso vai ser importante para a gente resolver um questionamento que nós veremos em seguida, as conclusões do laudo. O laudo é do perito do juízo, tá? Do perito, não é dos assistentes técnicos. Os assistentes técnicos fazem pareceres, né? Levando em conta o método utilizado pelo perito. 480. O juiz determinará de ofício a requerimento da parte a realização de nova perícia. Isso aqui geralmente vai pegar muito mal o perito, mas enfim. Quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Então o perito não andou bem, seu laudo não é convincente, pode ser que tenha desagradado ambas as partes. Os assistentes técnicos, tanto do perito, tanto do autor quanto do réu, podem ter apontado falhas, e aí pode haver a segunda perícia. Então, a segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos, sobre os quais recaiu a primeira, e destina-se a corrigir a eventual omissão ou inexatidão dos resultados que esta conduziu. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. Agora, é importante o parágrafo 3º. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma ou de outra. Então, como eu disse, é um elemento de prova. E a primeira não vai ser descartada completamente. O juiz vai olhar a segunda, de repente olhar a manifestação também dos assistentes técnicos, e tudo isso visando influenciar no livre convencimento do magistrado, nesse seu livre convencimento motivado. Ok? A decisão do STJ que eu falei anteriormente para vocês. Vamos ver a parte destacada, que é o que mais nos interessa agora. Depois, querendo, entrem no site do STJ, busquem essa referência, essa numeração, é um recurso especial. Até recomendo que vocês olhem o acórdão na íntegra, né? Vejam o relatório, vejam o voto, vocês vão compreender melhor. Aqui está só a ementa. Então, olha, sem que a parte interessada tenha impugnado oportunamente a qualificação do perito, isso vejam no procedimento, lá o prazo para isso direitinho, ou nomeado assistente técnico, olha a importância do assistente técnico, não pode impor ao juiz a realização de nova perícia.
apenas porque a primeira lhe foi desfavorável. É aquela questão, o autor vai querer falar de uma perícia contábil, ser assistente técnico. O juiz certamente vai indagar, qual é a tua formação em contabilidade? Você tem formação em contabilidade para contestar o perito do juízo? Vejam a importância do assistente técnico, ou vejam também a importância de oportunamente ser contestada a qualificação do perito. Mas somente através da manifestação do assistente técnico é que o juiz vai levar em consideração a possibilidade de uma eventual segunda perícia. Ou, como eu já vi anteriormente, já falei anteriormente a vocês, de desconsiderar o laudo pericial e acabar concordando com a manifestação do assistente técnico. Tá? Bem, por fim, eu trouxe a vocês alguns questionamentos que foram elaborados a partir daquelas duas obras que eu mostrei para vocês, do Marinoni e do Didier. Tá? Vocês, olhando essas obras, vocês vão achar com mais detalhes as respostas. Tá? Mas a primeira questão seria: a opinião emitida pelo perito, através de seu laudo, vincula a análise que o juiz fará da causa? Nós vimos que não. Não vincula. É aquilo que eu disse anteriormente. Para os leigos fica parecendo que quando há perícia, o perito substitui o juiz. E não é isso que acontece. O laudo pericial é o elemento de prova, mas quem vai dar o veredito é o juiz. Então, não vincula. O juiz não é obrigado a concordar com o perito. Ok? Segunda questão. Caso o juiz tenha a formação técnica necessária para realizar pessoalmente a perícia, por exemplo, além de bacharel em Direito, o juiz também é formado em Contabilidade. Poderá dispensar a realização da perícia, que seria uma perícia contábil, aplicando seu próprio saber técnico para a formação de seu conhecimento? Não, minha gente, não pode. Ele pode ter um conhecimento muito aprofundado em contabilidade, mas ele não vai poder fazer, às vezes, de julgador e de perito. A respeito disso, eu recomendo a leitura da obra do Didier. Ele explica muito bem essa questão. Então, vejam, imaginem, o próprio perito vai fazer, não, eu sou formado em contabilidade, então eu mesmo vou verificar a exatidão desses cálculos. Pô, você pode colocar 10 assistentes técnicos. Você acredita que o juiz iria preferir a manifestação do assistente técnico do que o seu próprio laudo? Vejam que até a questão da imparcialidade fica comprometida aqui. Aqui sim o laudo certamente vincularia o juiz, porque é ele quem estaria fazendo. Então isso não é recomendado, não deve o juiz substituir a função do perito, ainda que ele tenha conhecimento nessa matéria estranha ao direito. Como no exemplo aqui, contabilidade. E o último questionamento: escolhido o perito por meio de negociação processual, as próprias partes que escolheram o perito. Entre as partes, seria admitida a futura arguição de sua suspeição? Não, minha gente, não seria. Aqui, lembrem daquela locução latina, do venirem contra factum proprium. A parte não pode ir contra o seu próprio comportamento. Você poderia até falar aqui em preclusão lógica. Ora, se as partes escolherem o perito, não pode depois uma delas alegar suspeição. Então a parte tem que tomar muito cuidado na escolha do perito, para que depois não será certamente admitida a arguição de suspeição, porque ela estaria indo contra a sua própria conduta. Seria uma questão de preclusão lógica. Volto a dizer, o tema é complexo, o tema é extenso. Desculpem ter tratado ele assim tão rapidamente, mas é que a proposta aqui realmente é fazer vídeos que não se alonguem demais, pelo menos não nessa oportunidade. Tendo dúvidas, sugestões, por favor façam, terei prazer em respondê-las, em acrescentar, quem sabe até fazer um outro vídeo a respeito desse tema. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.